Olá, olá! Deixa eu te fazer umas perguntas. O que é que você sente quando pensa no seu trabalho? Ele te faz bem ou anda te fazendo mal? Ele é motivo de orgulho e satisfação ou tem sido um fator de esgotamento e exaustão? Perguntas boas, não é? É com essas provocações que a gente estreia o podcast A Mente da Gente, um espaço para discutir a relação entre trabalho e saúde mental. Eu sou o Fábio Cadorim, psicólogo, psicanalista, jornalista e vou estar nessa jornada com você e com a minha parceira, colega Letícia Zanini. Tudo bem? Conta pra galera que nos acompanha quem é você. Tudo bem, Fábio. Que honra dividir esse podcast com você. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Zanini, sou psicóloga, professora, palestrante, mestre em desenvolvimento socioeconômico e atuo como educadora corporativa, visando, construir empresas que possam desenvolver as pessoas sem maltratá-las e ajudá-los a produzir sem adoecer. Então, para você que está aqui conosco, separa papel, caneta, pega um café, uma água e vem junto, que tem muita coisa boa para a gente compartilhar aqui. Exatamente, acho que essa é uma parceria boa porque a gente vem de áreas semelhantes do ponto de vista da psicologia, mas que se complementam. Eu venho também da comunicação e hoje cada vez mais entrando nas empresas também, com capacitações em comunicação, a gente percebe o quanto os relacionamentos, um ambiente de trabalho saudável, também vem por uma boa comunicação, por uma comunicação assertiva. Então, acho que a gente tem uma troca boa aí para oferecer para as pessoas que vão acompanhar esse podcast, A Mente da Gente. E espero que ao longo desses próximos meses ou semanas que a gente vai estar por aí, a gente consiga dividir boas informações com as pessoas. E só para deixar você sabendo um pouquinho daquilo que vem por aí, para essa primeira temporada nós pensamos em 5 episódios. Como esse é o episódio de estreia, nós vamos trazer um panorama da situação atual. A gente recolheu alguns dados nacionais e globais que vão mostrar não só o tamanho do problema, mas também a necessidade urgente de a gente repensar a nossa relação com o trabalho. E vamos entender também o que está por trás desses números e o que as empresas precisam enxergar e como, e com a atualização da NR1, que entraria em vigor este ano, mas que foi adiada, traz novas responsabilidades para os empregadores quando o assunto é risco psicossocial. Exatamente. A ideia não é abordar o assunto de modo pessimista ou sensacionalista, embora a gente sabe e a gente vai ver pelos números que a situação é bem crítica. O nosso intuito é promover, sim, uma reflexão bastante séria, baseada em dados, trazendo inclusive outros especialistas, líderes e profissionais que vivem e enfrentam no dia a dia essa realidade. Então, hoje, a gente traça esse panorama do cenário em que a gente vive, essa conversa também, sobre uma temática fundamental que é a segurança psicológica no ambiente de trabalho. Já no segundo episódio, vamos falar sobre as atualizações da NR1, que passa a reconhecer, e de modo explícito, a responsabilidade da empresa na prevenção ao adoecimento psíquico no ambiente laboral. Isso aí. No terceiro episódio, a gente vai discutir as implicações jurídicas dessas mudanças na NR1, que ainda não aconteceram, estão em processo, já era para ter acontecido agora no mês de maio, mês em que a gente estreia esse podcast, e a gente vai ver que por razões de falta, inclusive, de preparação de muitas empresas para encarar essa atualização, isso foi adiado. Mas por isso até que nós estamos aqui trazendo esse assunto, tamanha a importância para as empresas daqui para frente, elas vão precisar se adaptar. Então essa questão jurídica é bem delicada. E o que dizem é que a norma ainda não deixa bem claro, por exemplo, como é que a gente vai avaliar isso? Esse trabalhador adoeceu de fato dentro da empresa? Quando a gente está falando de saúde mental, como é que a gente vai ter condições de saber exatamente isso? Isso está no campo jurídico e a gente vai precisar analisar bastante e teremos então uma pessoa especialista aqui conosco para refletir sobre isso nesse terceiro episódio. E além das implicações legais, a gente tem aí o papel do líder na gestão dos riscos psicossociais. Esse vai ser o tema do nosso quarto episódio. Quais são as competências essenciais para uma liderança mais empática,
preparada, né, para lidar com os desafios emocionais das equipes. Então, nós vamos abordar isso também com a convidada, que inclusive vai trazer práticas, experiências de como a organização que ela atua, que é considerada a melhor empresa para se trabalhar no Brasil e que ganhou inclusive o prêmio, né, a maior nota em saúde emocional, ou seja, nós vamos explorar muito esse tema com quem já está fazendo algo significativo quando o papel é liderança. E você, mais do que ninguém, que trabalha com liderança, com treinamento, formação, capacitação, orientação, mentoria, também vai trazer para a gente, certamente, muita experiência prática, não é? Com certeza. Tem algumas histórias aí que a gente vai contar, né, Fábio? Exato, exato. Bem, e no 5º episódio, que vai fechar essa nossa primeira temporada, a ideia é pensar sobre o futuro do trabalho e o impacto das mudanças sobre a saúde mental, porque hoje a gente já assiste muita mudança. A gente vê aí desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, a gente vê mudanças na economia global, mudanças que a gente não sabe exatamente onde vão dar, e a gente está num ambiente bastante hostil globalmente, estamos enfrentando aí há bastante tempo conflitos e guerras que a gente sabe que isso acaba impactando a economia, impacta o mundo do trabalho. Então, tudo isso é assunto para a gente, porque a gente, olhando para essa realidade global, percebendo essa instabilidade do mundo, a gente sabe que isso impacta a saúde mental. Quanto maior a instabilidade, quanto maiores os riscos, mais a sensação de insegurança, de medo, de ansiedade, automaticamente a repercussão sobre a saúde mental é inevitável. E é por isso que o podcast A Mente da Gente é um podcast educativo, porque, afinal de contas, o que parece não ter volta é que o cenário vai ser cada vez mais instável, acelerado, né? As tecnologias, como você trouxe, o próprio choque geracional, eu escuto muito, né, sobre essas dificuldades, essas demandas, a insegurança econômica. Então, o que a gente faz a partir de um cenário que nos é imposto e que a gente está inserido para respondermos de maneira, inclusive, mais resiliente a isso tudo? Exatamente. Bom, apesar desse cenário crítico e de a gente saber que muitas empresas ainda têm um longo percurso pela frente para se adaptar, felizmente, algumas instituições, empresas já estão cientes do valor dessa reflexão que a gente está propondo aqui. E eu estou falando de quem investiu nesse projeto que está nascendo agora, nesse nosso primeiro episódio. Nós contamos com o apoio da Sicredi, a instituição financeira cooperativa que acredita no poder das conexões humanas e no valor de ambientes de trabalho mais saudáveis. Então, que bom que a Sicredi está conosco, validando esse trabalho, como eu disse, e mostrando que essa reflexão que a gente quer propor é mais do que atual e necessária. Quem também está conosco, além da Sicredi, nesse projeto, é o Plano de Saúde São José, que é referência em cuidado, confiança e bem-estar. Então, agradecemos, né, aos nossos parceiros que, junto conosco, entendem a importância de trazer à tona todos os dados, informações que nós iremos compartilhar aqui. Então, vamos falar de dados? Vamos lá, tem muita informação, como eu disse há pouco, os dados, infelizmente, não são bons. A gente não gostaria de dar esse tipo de informação, mas quando a gente entende o cenário onde a gente está, a gente consegue, pelo menos, projetar alguma solução. É como se, fazendo uma analogia, a gente não consegue combater aquilo que a gente não conhece. É preciso conhecer que monstro é esse que a gente precisa enfrentar para saber, inclusive, que força que eu vou ter que aplicar ali para poder sanar. Eu trouxe aqui alguns dados, Letícia, para a gente conversar. Eles não são dados exatamente desse ano, mas eles fazem parte de um grande levantamento, eu diria que é o maior levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que foi feito em 2019. Lá em 2019, veja, pré-pandemia. Antes da pandemia, a gente sabe que pós-pandemia isso mudou. Já havia 1 bilhão de pessoas no mundo com transtornos mentais. É um número muito alto. E se a gente vai pensar em termos de trabalho, que é o foco desse podcast, 15% dos adultos em idade laboral, ou seja, em idade de estar aí em campo, trabalhando, 15% sofre com algum transtorno.
Que impacto é esse que você vê, Letícia? Bem, esse é um impacto social, econômico. Eu sempre falo, alguém está pagando essa conta. E somos nós. Quando eu falo nós, é você, né? Cidadão civil, é o governo, são as empresas. Então, a gente tem que olhar para isso, de fato, como corresponsáveis, de certa forma. Porque se a gente constrói a sociedade, se a gente constrói as organizações, se nós aqui, né? Eu falo, o que é um CNPJ? CNPJ é uma burocracia, né? Então, assim, quando a gente olha para esses dados, a gente começa a se questionar o que nós estamos fazendo na atualidade que nos ajuda a mudar isso de fato. Porque tem um dado complementar ao que você trouxe, que isso em 2017, a OMS também apresenta o Brasil como o país mais ansioso do mundo, e continua. E continua. Então, tem rankings que não são interessantes. Esse é um que a gente lidera. A gente lidera ranking de ansiedade, estresse, se não me engano, nós somos o segundo mundo, acho que você vai trazer outros dados aí, enfim. Burnout e outras questões de doenças que não necessariamente são transtornos mentais, mas que são doenças ocupacionais. Então, eu gosto de pensar que se o indicador sobe e quanto maior ele, pior, a estratégia feita até aqui não está sendo efetivo. E o pior é que a gente, pensando em âmbito global, esse não é um problema só do Brasil. Lá em 2013, a Organização Mundial da Saúde também fez um levantamento, apontou isso. Na época já havia aquela informação de que até 2030 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. E lá em 2013... mais de 190 países assinaram um acordo lá com um movimento para tentar reverter esse quadro. Em 2023, ou seja, 10 anos depois, foi feita uma espécie de revisão do que é que estamos fazendo. E desses quase 200 países que assinaram esse acordo para criar estratégias em âmbito político, governamental, mas também mobilizando a sociedade civil, portanto as empresas, etc. Então, 10 anos depois, nenhum desses quase 200 países tinha cumprido aquilo que tinha se proposto a fazer. Ou seja, ficamos devendo e aquele risco de termos a depressão como a doença mais incapacitante lá em 2030 não foi sanado. Ele ainda está aí. E quando a gente fala de depressão, né, que é uma doença incapacitante muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, a gente está falando de um prejuízo econômico gigantesco, social gigantesco, sem falar no sofrimento das pessoas. Né? Afinal de contas, só quem passa, ou quem atravessou, ou quem atravessa uma depressão, sabe o que isso significa, não é? E você, né, como psicólogo clínico, tem observado o crescimento disso no consultório? Você evidencia, ou seja, de fato a gente tem dados que obviamente eles são reais, mas o que você vê na prática que tem convergência com esses números que a gente está falando aqui, né, da depressão, e se tem um tempo que as pessoas ficam sofrendo de fato em silêncio até buscar ajuda com você, por exemplo? Isso é muito comum a gente ouvir. Existem pesquisas que dizem que as pessoas com depressão, elas levam, em média, 3 anos e 3 meses para buscar ajuda. Existem algumas explicações possíveis para isso. É claro que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas razões para se conduzir dessa maneira, mas é que a saúde mental sempre foi um campo envolto em tabus. Dizer que você tem algum transtorno mental, para muitas pessoas, infelizmente, ainda é motivo de vergonha. Então, às vezes, inclusive, quando a pessoa diz ou consegue dizer que está com essa dificuldade, ela passa a ser mal vista por outras pessoas. Os velhos dilemas de quem muitas vezes tem depressão, por exemplo. Será que eu sou uma pessoa fraca? Porque se eu não fosse, será que eu teria depressão ou não? E
para piorar, tem pessoas que dizem assim, se você pegou uma depressão, talvez é porque você não tem Deus com você. Sabe esse tipo de Sim, conversa de comum, de crenças. crenças, de tabus que a gente tem por aí? Então a gente precisa conversar ainda muito sobre esse assunto. É claro que evoluímos, e esse podcast é um exemplo de que o assunto está na mesa, está nas redes, mas a gente ainda precisa evoluir muito. Sabe que você trouxe um ponto importante, que é quando a pessoa tem uma doença mental, por exemplo, que pode incapacitá-la, como depressão, e ela fica trabalhando, ela fica se esforçando, porque de fato ela se sente desencaixada ou até preguiçosa para alguns. A gente escuta, vai trabalhar que passa, não é? Que as pessoas falam, né? Se estivesse trabalhando o tempo inteiro, eu não tenho isso. Então, vamos unir a ignorância de senso comum, quando a gente fala dessas questões patológicas, aliadas a um ambiente laboral que doenças como depressão são vistas como doenças do enfraquecimento, e burnout, por exemplo, é a doença do super-herói, porque é o cara que super se exauriu, se esforçou, fez mais do que podia. Então percebe que a própria cultura velada que não é dita fomenta algumas patologias a ficarem escondidas e outras aparecerem, que a gente, não sei você, mas dos estudos que eu faço, ou das convenções que a gente participa, summits, etc., as pessoas perguntam por que agora burnout tem aparecido tanto, né? Então, assim, será que é porque as pessoas têm... É uma hipótese. E aqui a gente trabalha igual a cientista, vamos construir hipótese. Uma hipótese pode ser que, de fato, existem doenças que as pessoas não têm uma tendência tão grande a esconder, porque socialmente elas não têm um viés tão depreciativo, certo? Então, isso é só uma hipótese. Mas a grande verdade é que a maioria silencia. E esse silêncio, como a gente falou, tem um custo. Você tem os dados aí dos custos? Porque quando a gente pensa assim, uma pessoa... Vamos pegar a depressão, que é esse tema que a gente está falando, porque a gente ainda não colocou nesse pacote exatamente a ansiedade, que aí aumenta muito mais. Mas quando uma pessoa não está bem, ainda que ela vá para o trabalho, a entrega que ela consegue dar lá não é a mesma. Ela se esforça, ela pode se esforçar, mas dificilmente é a mesma, porque além da condição de sofrimento dela, a gente sabe que em alguns casos tem algum prejuízo cognitivo aí naquele momento. Então, são pessoas que, infelizmente, acabam tendo... E a gente aqui não está dizendo assim, a pessoa tem que ser produtiva, né? Entrando nessa ideia... 100% do isso, tempo nessa ideia que de uma cobrança por uma produtividade extrema. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas é de entregar aquilo que ela se propõe a entregar porque foi contratada para isso. Mesmo que ela queira... muitas vezes o prejuízo é da atenção. Então imagina um trabalhador que está ali numa máquina que ele precisa ter bastante atenção, cuidado, porque representa algum risco, e quando a atenção dele está prejudicada, ou a própria memória, muitas vezes isso afeta muito o desenvolvimento do trabalho, os processos, os fluxos, quando as pessoas esquecem de fazer o que precisariam fazer. E aí o prejuízo não é só para a pessoa, porque hoje é difícil alguém no ambiente de trabalho que desenvolva a sua atividade exclusivamente para si. Os trabalhos são colaborativos, o meu trabalho impacta no teu trabalho e por aí vai. Então, se alguma pessoa começa a ter dificuldade com as suas entregas, impacta o trabalho do outro muitas vezes. E esse impacto, às vezes, vai afetar o clima de trabalho. Porque se eu tenho meu trabalho afetado por uma outra pessoa, eu estou dando o meu máximo, e essa outra pessoa não consegue entregar e afeta o meu trabalho, isso pode afetar o clima. Então, veja, é uma bola de neve, vai aumentando. Então, é por isso que a gente precisa pensar nesse tipo de cuidado, porque, primeiro, para evitar o sofrimento. Ninguém precisa passar por esse tipo de sofrimento. É claro que não há como ter um controle absoluto, né? A depressão, por exemplo. Sim, não é uma escolha. Não é uma escolha, tem aí fatores genéticos, etc, etc. Mas o que a gente precisa fazer é saber cuidar. Se ela apareceu, a gente precisa saber o que fazer, saber cuidar, não deixar piorar a situação. Mas tem uma frase que a gente usa em administração e cabe para isso que você está falando, que é: a gente não pode gerenciar aquilo que a gente não consegue medir. Então, esses dados que a gente está trazendo, né, Fábio, é muito mais
para inspirar, inclusive, as pessoas, líderes, empresas, empresários que estão nos ouvindo, a de fato mensurar essa realidade dentro do teu cenário. Porque quando a gente olha para números, como a gente tem levantado aqui, né, custo na organização, levantado pela Organização Internacional do Trabalho, OMS, de ansiedade e depressão, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente. No mundo, isso tem um custo de $1 trilhão. Aí a pessoa está ouvindo e pensa, não, mas isso é no mundo. Mas a gente está no mundo. Então, no seu mundo, qual é o impacto que isso tem? E aí a gente já pode até começar a fazer uma sensibilização da importância da NR1. Uhum. A NR1 vem com essa obrigatoriedade, infelizmente vai ter que ser goela abaixo, porque por consciência talvez não tenha funcionado tão bem, da gente olhar assim, peraí, quais são os riscos que as pessoas podem psicossocialmente ter no que ela faz aqui, seja num trabalho no escritório, seja num parque fabril lá na indústria, não importa o cenário, mas dentro desse contexto, o que pode acontecer? Uhum. Depois que eu sei o que pode acontecer, qual é a minha realidade? Talvez você não tenha esse impacto todo, mas se você perde um dia no mês, são 12 dias no ano. Qual é o custo que tem isso para você? E além do fator financeiro, você trouxe essa questão do impacto social e também fisiológico, né, meus caros? Porque você trouxe a questão da atenção. Então, tônus atencional fica prejudicado, memória, controle inibitório. Então, vamos falar de função executiva. As pessoas, às vezes, podem ficar mais agressivas, menos intolerantes. Então, o que mais intolerantes? Mais intolerantes. Perdão. Então, assim, olha o impacto que tem. A gente está falando de um contexto, de uma condição aqui de saúde mental. Existem várias outras. E aí outro convite a pensar tá, ok, o que a gente faz com isso? Uhum. Né? O que a gente faz? Na minha visão, Fábio, primeiro ponto, a gente precisa avaliar a nossa árvore nessa floresta. Vamos imaginar o mundo como uma floresta e cada empresa é uma árvore. Então, dentro do teu contexto, da tua árvore, o que acontece aí dentro? Aí a gente começa a falar de outra coisa que também entra uma outra área que tu atua, que é a comunicação. A comunicação que não é transparente, que é velada nas organizações, que faz as pessoas ficarem em silêncio. Exato. Eu tenho trabalhado bastante com cursos de comunicação assertiva e aí em empresas. E eu acabo, então, escutando as situações. A gente fala dos diferentes estilos de comunicação, por exemplo, comunicação passiva. Tem muita gente que não consegue dizer aquilo que precisa ser dito, a quem precisa ser dito. E aí fica, para usar uma expressão bem popular, engolindo o sapo. Uhum. E quem engole sapo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, é óbvio, eu não vou dizer que essa pessoa necessariamente vai adoecer, mas o risco é muito maior. É maior, com certeza. É muito maior. Ou vou pegar o oposto, em vez da comunicação passiva, a comunicação agressiva, que também é extremamente comum. Ainda é. Acho que já foi mais, mas ainda é. Extremamente comum. Pessoas que se impõem, e aí nesse caso é mais comum em líderes, infelizmente, porque Fato. Numa questão hierárquica, uma pessoa que é ali o colaborador, mais dificilmente ela vai chegar e apontar e gritar e usar um tom de voz alto com o líder, porque ela sabe das consequências que ela pode ter. Por outro lado, quem está numa hierarquia superior, às vezes ainda faz uso dessa linguagem agressiva. Ou a linguagem passivo-agressiva, que também é extremamente comum, aquelas pessoas que até dizem o que querem dizer, mas de uma maneira indireta. E aí É o famoso nas entrelinhas? Exatamente, mas sempre aquela cutucada, aquela alfinetada. Então pensa comigo, o quanto a comunicação passiva, passivo-agressiva, a comunicação agressiva vai minando as relações e o clima no trabalho. Como você pode pensar que um grupo vai poder colaborar, produzir junto e alcançar um resultado positivo se eles não se entendem? É lógico que quando a gente tem seres humanos juntos, a gente não idealiza uma realidade onde todos, a todo momento, vão estar bem e não vai haver qualquer tipo de conflito. A gente está lidando com a realidade. A gente sabe que na empresa, você pode até falar um pouquinho agora, né? Isso é muito comum porque são os desafios e estresses do dia a dia. Então, isso é inevitável. O que a gente não pode deixar é que isso ocorra sem qualquer intervenção ou sem qualquer tentativa de melhoria. Quando a gente fala da comunicação,
e você traz, né, a questão da liderança como uma possibilidade de uma comunicação agressiva, eu entendo que não só a liderança, mas como a gente sendo utilizado num experimento social pelas redes sociais, a gente vê assim, como as pessoas são violentas na rede social, né, nos posts, como as pessoas se acostumaram a se dar permissão de falar tudo o que se pensa, né, sem minimamente cuidar a forma como o outro vai receber, né? Então, empatia, inteligência emocional são recursos, né, ou habilidades socioemocionais que estão sendo falhos na sociedade como um todo e que, obviamente, se está falho, tem uma oportunidade da gente desenvolver, mas que impacta nessas realidades laborais, porque o meu experimento comportamental fora do trabalho me molda para dentro do trabalho. Então, as questões o que as pessoas fazem, porque a gente às vezes separa, né? Aqui é a Letícia do trabalho, aqui é a Letícia da... Não, a Letícia tem uma vida e o trabalho está na minha vida. Então, quando a gente fala, vou voltar à NR1, a gente está falando de olhar biopsicossocialmente para os indivíduos que estão lá dentro e para a empresa como um mediador, né? Ou talvez um vetor que dentro daquela experiência social as pessoas possam viver, obviamente, momentos de crescimento e não só de adoecimento. Sem romantização, né, Fábio? Que é isso que você falou. Não, é claro que no ambiente de trabalho nós vamos ter, em alguns momentos, divergência de ideias, pessoas que têm valores distintos, educação distinta, e isso faz parte. Mas quando a gente tem os recursos, né, socioemocionais ativados e desenvolvidos, a gente transita sem causar prejuízo à nossa saúde mental, diferentemente de um lugar que não provê isso. E eu acho que o que as empresas ainda precisam ver, e é importante, porque você disse que essa questão da NR1 assustou muita gente, de fato tem preocupado, porque as empresas, se não se adequarem às atualizações da norma, em breve, agora em 2026, era para ter sido em 2025, passou para 2026 justamente porque se percebeu, e isso foi um pedido das próprias organizações, empresas e instituições que representam a indústria, que não estavam prontas para isso, para essa fiscalização. Agora, elas vão sentir no bolso se não fizerem essa adequação, mas elas já sentem no bolso sem perceber. Sabe por quê? Tem um dado de 2020 no Brasil, tá? 2020, dizendo que só no Brasil com presenteísmo e absenteísmo são 78 bilhões de dólares perdidos por ano. 78 bilhões de dólares. É um número muito alto. Com presenteísmo, absenteísmo. O que é o presenteísmo? A pessoa até vai ao trabalho, mas em função das condições da saúde dela, saúde mental, ela não vai conseguir desenvolver, entregar aquilo que ela tem potencial para entregar. Isso é ruim para a própria pessoa e é ruim para a empresa. Então, quando a gente pensa numa NR1 que quer revisar o modo como as empresas tratam os riscos psicossociais, a gente precisa encarar isso não como mais uma atribuição que vai dificultar a vida do empresário brasileiro. Que, de fato, eu acho que é algo que a gente precisa deixar bem marcado aqui. A gente não está no lado de um ou no lado de outro. Não está dizendo que a empresa, o empresário é o vilão da saúde mental e o trabalhador é apenas a vítima. Nós estamos falando de uma realidade que exige a corresponsabilidade. Todos nós precisamos pensar nisso. As empresas são responsáveis, os trabalhadores também são responsáveis. Então a ideia não é vilanizar um ou outro. Só que nesse contexto, nesse cenário de implantação da NR1, quem vai responder por não se adequar é a empresa. Fato. Então, eles precisam pensar. Quando você traz essa questão das polarizações, acho que é bem importante, porque no início eu falei, a mente da gente é um podcast educativo. Exato. Então, em se tratando de algo que a gente gostaria de trazer à tona, não só conceitos, práticas, experiências, com o intuito, de fato, de levar conhecimento ou até um desconforto calculado com tudo aquilo que a gente sabia até aqui. Mas, assim, será que as pessoas que estão nos ouvindo não possam minimamente considerar como uma hipótese de e se eu, né, ou se a minha empresa... Então, aqui é o trabalhador entendendo o lugar que ele está e como que ele pode contribuir. Por isso que a segurança psicológica entra como um catalisador
de lugares que são mais saudáveis em termos de culturas que promovem muito mais o florescimento do que o adoecimento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de segurança psicológica, para quem não sabe, é um conceito que foi trazido à tona pela professora doutora Amy Edmondson, que é uma professora de Harvard, que ela foi pesquisar, ela começou fazendo a pesquisa em grupos, né, em hospitais, para entender, porque lá pensa, né, o erro no hospital, uma coisa muito catastrófica, dependendo do erro. Mas ela percebeu que as equipes que mais relatavam seus erros era a equipe que mais performava também. Olha só, como é que pode isso? Para performar, as pessoas precisam estar seguras para dizer assim, Fábio, ó, aqui não aconteceu tal coisa, eu me responsabilizo, o que a gente pode fazer? O que acontece na grande massa corporativa é que quando a gente erra, a gente esconde. Porque, principalmente na cultura brasileira, o erro é igual uma incompetência. Só que, por que eu estou falando que segurança psicológica é um catalisador de empresas saudáveis, inclusive de inovação? Quanto mais você abrir sua boca, mais você tende a trazer suas experiências, teu conhecimento, teu repertório. E aí isso contribui com todas as outras pessoas que têm voz aqui e a gente pode crescer. Então ela começou a fazer essas pesquisas e não era esse o foco inicial, mas chegou nisso. E aí, junto disso, a Google tinha um projeto que chamava Projeto Aristóteles, que eles ficaram 2 anos pesquisando mais de 180 equipes para ver assim, o que as equipes que mais performam aqui têm em comum. E um dos elementos era a segurança psicológica. Então, só para a gente falar do conceito, segurança psicológica é uma crença compartilhada, geral, que as pessoas estão seguras para correr risco interpessoal. Eu tô segura para dizer para você que eu não sei, me ensina, por favor, errei, vou te dar um feedback que às vezes é mais difícil de ser conduzido. Então, a gente faz essas coisas que a maior parte das organizações não fazem. E veja, o que você está dizendo, a pessoa tem condições de comunicar aquilo que ela fez, inclusive aquilo que ela errou. Então, é nesse ponto também que eu gosto de frisar a importância da comunicação para favorecer a segurança psicológica, porque a questão é o como você diz. A ideia é que você possa dizer tudo que você precisa dizer, mas da maneira adequada. E receber também do outro aquilo que ele precisa dizer para você, sem ter necessariamente essa postura reativa. Mas quando é que você não consegue fazer isso? Quando um está atacando o outro. E a ideia ali é pensar como time. Exatamente. É pensar como grupo que está mirando o mesmo objetivo. E quando a gente fala, né, dessa segurança psicológica, existe alguns estágios. Existem alguns aspectos, por exemplo, a segurança em estar incluído. A gente não está falando só de uma inclusão de gênero, a gente está falando de uma inclusão das pessoas que estão chegando agora no ambiente corporativo, da inclusão no sentido de você tem mais conhecimento, eu tenho menos. Né? Então, num âmbito muito maior da gente pensar só na inclusão social, de gênero, enfim, inclusão de experiências também. Tem também a segurança de aprender, de pertencer e de interagir. E eu diria que a liderança, os líderes, são grandes embaixadores desses aspectos ou não. Por isso que as organizações, um dos caminhos, né, Fábio, para a gente olhar para essas questões de saúde, primeiro é também olhar para as lideranças. Como estão as lideranças? Estão com metas abusivas, inatingíveis, excesso de cobrança, excesso de informação, aquela história. Aqui nós cuidamos das pessoas, mas cuidar das pessoas as pessoas não podem deixar de olhar o celular depois das 8 da noite, 9 da noite, 1 da manhã. Será que a gente cuida mesmo? Então, eu gosto de pensar que em comportamento humano, o detalhe faz diferença. Então, as empresas precisam olhar para os detalhes. Isso é um detalhe que eu falei da hora. É um detalhe como eu te peço algo. É um detalhe como eu te ensino a fazer algo. Se a gente não olhar para o detalhe, a gente corre o risco de fazer um padrão repetitivo de processo sem a gente se dar conta. Fica meio que criando uma inteligência artificial, só que feita por humanos.
né? Que as pessoas têm medo da inteligência artificial, eu brinco, eu tenho medo de gente que parece um robô. Isso sim que eu tenho medo. Uhum. Então, isso é importante a gente falar, porque existe aí uma metodologia que ajuda as empresas. Exatamente. Como a gente está vendo, o que não falta é assunto e relevância de a gente discutir esse tema. E que bom que a gente tem a oportunidade hoje, essas multiplataformas aí para a gente transmitir informação de qualidade. Eu quero reforçar aqui que esse é o podcast A Mente da Gente, nesse primeiro episódio, com muita alegria, que nasceu já com apoiadores, e a gente faz questão de frisar os nossos apoiadores, a Sicredi e também o Plano de Saúde São José, que estão com a gente, entendendo o valor disso que a gente quer trazer. E continuando nessa reflexão, esse ano nós tivemos um dado aqui no Brasil, bem recente, agora de março, que assustou muita gente e que tem a ver com isso que a gente está falando. Neste ano, o Brasil teve a notícia de que 2024, um dado do Ministério da Previdência Social, em 2024 o Brasil bateu recorde no número de afastamentos por ansiedade e depressão. Dos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos. Em 2024 foram mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais. E só para ter uma ideia desse pulo de 23 para 24, foi um aumento de 68%. Então, é uma prova que, de fato, não dá mais para deixar esse assunto passar. E, por outro lado, eu acho importante, pensando no olhar que as empresas precisam ter, porque quando a gente mostra um dado assim, negativo, parece assim, só problema. Uhum. Tem um estudo publicado numa revista importante, The Lancet Psychiatry, lá nos Estados Unidos em 2016, pela OMS. É uma informação até bastante conhecida e divulgada por aí, mas talvez algumas pessoas não saibam. Para cada $1 que você investe em saúde mental, prevenção, para cada retornam 4. Retornam 4 em produtividade, em possibilidades de crescimento. Então, não é custo, é investimento. Porque as empresas, claro, elas estão aí para lucrar e está tudo bem, nós não estamos dizendo o contrário. Seria irresponsabilidade, até porque as empresas lucram, que elas fazem a economia girar, que os empregos existem e que a gente pode viver. Agora, a gente precisa pensar nisso como investimento. O próprio trabalho de adequação à NR1 precisa ser visto não como um problema ou como uma dificuldade extra, mas como um investimento. E é fato que, para que isso aconteça, a gente está falando de uma realidade laboral que, se a gente for olhar a origem semântica da palavra trabalho, ela tem origem no latim, significa tripalium, que era um instrumento de tortura. Então a gente já entra, né, num movimento histórico-cultural olhando para o trabalho como um movimento de sofrimento. Então, culturalmente, é necessário que, para além das obrigatoriedades, a gente comece a investir em educação e consciência. Perfeito. E a gente não vai mudar esse cenário em 1 mês, 2 meses, e nem em 1 ano, porque daqui a 1 ano as empresas vão começar a ser fiscalizadas por conta da NR1, e aí o fiscal do trabalho vai bater lá na porta e falar: o que vocês estão fazendo, quais são as métricas, qual é o programa de gerenciamento disso. Tudo bem, a gente sabe que algumas vão fazer na obrigatoriedade, mas o convite, principalmente aqui, é que a gente possa entender que, para que essa mudança social do entendimento do que é o trabalho aconteça, é preciso que as organizações, que são feitas por pessoas, que começam pelos seus diretores, as pessoas estrategicamente pensando no negócio, comecem a desenvolver, e a desenvolver, porque não é do dia para a noite, esse olhar do quanto, de fato, é muito mais lucrativo investir em gente do que adoecer gente. Né? Exatamente. Então, é claro que quando a gente faz o investimento, isso é uma coisa do ser humano, né, Fábio? As pessoas plantam a semente hoje e querem colher o fruto amanhã. Não vai acontecer isso.
E com comportamento humano, mais ainda, porque existe uma complexidade, uma variedade de elementos envolvidos, mas a gente precisa começar. Então, eu entendo que a própria NR1 é esse convite. Tá, a gente até agora não entendeu o que a gente tinha que fazer. Então, agora a gente vai ser obrigado a fazer. Tem o quê? Podia ser escolho. Então, como não foi escolha, vira uma obrigação. Mas, quando eu faço essa reflexão, também penso que, como você reforçou, aqui não é lado, vilão e vítima. É um convite para que as pessoas entendam qual é o significado que o trabalho tem na tua vida hoje. E aí, quando eu penso nisso, na minha vida, por exemplo, eu olho tudo que eu conquistei, as pessoas que eu conheci, o quanto eu cresci, o quanto eu errei com pessoas que, se eu tivesse voltado atrás, eu tinha tomado decisões diferentes. O quanto eu investi financeiramente em negócios que foram errôneos, mas tudo isso nos transformou. Então, quando a gente começa a olhar para o trabalho como, de fato, um fator de vida e não de morte, a questão primordial para o empregador é: o que eu estou fazendo para prover vida aqui? E a do trabalhador, da minha visão, é de que forma que eu olho para o meu trabalho como se ele me impulsionasse a vida, não o contrário. Mas hoje eu não consegue sair dessa polarização que eu acho chata pra caramba. Exato, exato. Eu acho também que a gente precisa mudar a nossa relação com o trabalho, porque olhando principalmente numa questão geracional, parece que a gente saiu de alguns extremos, né? De um passado onde o trabalho era a vida inteira da pessoa, então a pessoa se identificava completamente ao trabalho e basicamente só a ele, para um momento em que o trabalho parece necessariamente uma coisa ruim. Tanto que o que a gente percebe hoje, é óbvio que tem muitos trabalhadores dedicados e entregam sua vida, uma parte pelo menos importante da vida, ao trabalho, mas a gente também percebe muita gente que não está mais afim de trabalhar. Eu convivo muito com pessoas de RH, até porque eu estou fazendo uma nova pós-graduação em saúde mental no trabalho. Então, boa parte da turma, estou concluindo já, daqui a pouco, quem sabe, tenha mais informações para nós aqui. E eu trabalho com muitos profissionais de RH, que não é a minha realidade do dia a dia, eu trabalho no dia a dia com clínica, mas no RH o que se ouve muito, pelo menos na nossa região, é que sobram vagas e não há mais pessoas querendo trabalhar. Claro que existem muitos fatores, a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas de fato, por uma parcela da população, há uma certa resistência ao trabalho. E eu me questiono um pouco também, não generalizando, mas muitos jovens hoje também não enxergam mais o trabalho como um local onde eles identificam como positivo para viver a sua vida. Talvez até por essa nossa cultura muito da diversão, tudo tem que ser divertido, até por conta de redes sociais, que a gente sabe. Eu sou professor, por exemplo. Dar aula hoje é muito diferente de dar aula 10 anos atrás, porque a paciência é menor para uma exposição longa, tudo tem que ser mais divertido, etc. Só que quando a gente pensa no trabalho, quando você entra lá, você não vai para se divertir. Pode até ter momentos prazerosos e divertidos, mas você vai para o trabalho para ser desafiado. É que tem gente que quer gamificar a vida e o trabalho, né? Exato. Assim, uma coisa é tornar melhor o ambiente, mais favorável, mais leve. Querer, ok, mas do trabalho não dá para esperar só isso. Pelo contrário, o trabalho, na maioria das vezes, vai ser desafiador. É por isso que te pagam. Exato. Você não vai lá como um parque de diversões para se divertir. É por isso que te pagam. O que não pode, porém, é que esse ambiente seja extremamente adoecedor. Aí a gente está falando de um outro oposto. Então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Eu ia falar qual é a interseção, né? E aí, de fato, quando eu falo na interseção concordo sim que talvez essa aversão hoje aos ambientes laborais tenham a ver com a história de vida acompanhada das próprias gerações anteriores, dos adoecimentos, das mudanças de padrão de experiência, né? Muitos games, muitos jogos, muito celular, onde tudo acontece numa velocidade. Eu falo, antigamente tu tinha que pedir uma ligação numa central e hoje tu pede tudo aqui, tu come, tu não precisa esperar nada. Tudo tá aqui na palma da mão, literalmente. Então, quando a gente entende que, principalmente as organizações mais antigas, estão nesse ponto, a gente olhar
com um olhar menos arrogante também, para dizer assim, talvez esses processos funcionaram muito bem até aqui, mas não funcionam com a experiência de vida que as pessoas querem ter. Então, as duas partes vão ter que aprender a fazer flexibilizações. E esse é um exercício que exige maturidade, esse é um exercício que exige disposição, que exige consciência no sentido de querer fazer isso. E lá atrás, você abria uma vaga, na época que eu era do RH, deixa eu ver uma vaga, Fábio. Meu Deus, chovia currículo. Era uma delícia. Então você tinha opção, você conseguia fazer comparação de repertório. Hoje não mais. E aí, por um lado, aquela história da oferta e demanda que começa a ficar prejudicada. E me parece que hoje, pelo menos o que eu tenho ouvido estamos contratando o que tem. Aí, obviamente, quando a gente não faz essas mudanças, tudo isso que a gente está falando que parece que não tem conexão totalmente com a saúde mental. Porque se o teu processo de entrada hoje das pessoas, ele não tiver aderente com o nível de qualidade de vida que você vai ofertar lá na frente, não tem índice de turnover que se aguente e que seja saudável para um negócio. Então, olhar processo. E assim, para quem está nos ouvindo, eu fico pensando, né? Principalmente na questão da NR1, de construir ambientes laborais mais saudáveis. Se eu fosse hoje gestora de RH de uma empresa, como eu já fui, o que eu começaria fazendo? Eu pegaria a NR1 primeiro, eu leria ela inteira. Eu iria interpretar. Porque aqui as pessoas querem as coisas também muito mastigadas e ficam ouvindo um monte de falácia que tem também da própria rede social, que não é o que vai acontecer, e vai gerando um medo coletivo desordeiro que não faz sentido. Então, talvez começar pelo básico seja um caminho que até possa trazer mais alívio para as pessoas. Exato. É por isso que no segundo episódio a gente vai falar mais detalhadamente dessas exigências da nova NR1. Nova não, na verdade, uma atualização. Porque aquilo que só assusta tanto porque muitas vezes a gente não parou para realmente identificar o que eu preciso fazer. É bastante coisa, tudo bem, mas não é inviável. Porque se fosse inviável, eu não estaria aí. Com certeza, é totalmente possível. Mas como não tem uma receita de bolo pronta, e a gente gosta de pegar as coisas e segue passo a passo, quando você traz essa questão dos parques de diversão corporativos, é muito um modelo Google que foi criado, que naquela cultura deu certo, que a gente quis copiar, né? Bota, como chama, geladeirinha com cerveja aqui, bota um tobogã, como se isso fosse, de fato, elementos que fossem salvar a cultura. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em a mente da gente, a gente entender qual é a gente que está com a gente no negócio que a gente está inserido, ao invés de sair fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. E quero só compartilhar uma situação que aconteceu na minha carreira que me marcou muito. Logo que eu comecei a atuar como psicóloga organizacional, foi a minha primeira experiência, tá? Depois de formada. Estava numa empresa tem no Brasil inteiro, e aconteceu que uma pessoa cometeu um erro. Só que ao invés de assumir o erro, essa pessoa escondeu um pedaço de papel que continha o erro no banheiro. E houve um vazamento. E o pessoal da manutenção foi chamado e a gente ficou sabendo, todo mundo procurando aquele papel, onde ele foi parar. E quando eu estudo muito e aplico, né, essa questão de cultura psicológica baseada em segurança, cultura baseada em segurança psicológica, perdão, eu lembro sempre dessa história, Fábio, e aí até para as pessoas refletirem, por que a pessoa escondeu? Porque ela era mau caráter, ou ele? Não. Porque o emprego, o trabalho, para algumas pessoas tem um valor tão significativo que foi uma vida inteira de estudo para estar naquele lugar, que provê financeiramente teus sonhos, que tem um status, uma identidade que nos identifica de fato perante a sociedade. Então, às vezes, na iminência de perder aquilo, as pessoas cometem atos que não avaliam as consequências. Mas a pergunta, essa pessoa no momento foi desligado, hoje, e eu era psicóloga na época, hoje, se você me perguntar, com o conhecimento que eu tenho, eu faria diferente. Talvez a nossa cultura, naquele momento, fazia com que as pessoas escondessem, ao invés de fazer com que elas chegassem
tá aqui, encontrei, esqueci o relatório por alguma razão XYZ. A questão é, o que a gente vai fazer para você não esquecer mais? Entende? Então, esse exemplo é um exemplo real, não trazendo, jogando só a responsabilidade para o colaborador, mas assim, por que as pessoas fazem o que fazem? Será que o que a gente está ensinando ou provendo é para que a pessoa faça o contrário? Então, essa história sempre me marca porque ela é um exemplo real do que acontece em muitos cenários que a gente nem fica sabendo, mas que explicita o que acontece quando a gente não tem segurança psicológica. Muito bem, muitas informações, muitos dados, isso só indica que a gente precisa falar desse tema. Você, enquanto falava ali há pouco também dessa questão do trabalho como diversão, isso me lembra muito a questão geracional e do nosso momento, que é chamada a geração, a sociedade do cansaço. Eu acho que para além do trabalho a gente precisa pensar a cultura como um todo. A gente não vai poder mudar isso tudo de uma hora para outra, porque por que nós estamos cansados? Né? Porque é como se nós estivéssemos sendo exigidos em absolutamente todas as áreas da vida, com absoluta excelência, e quando eu falo todas as áreas da vida, são todas mesmo. Hoje, se você não tem um relacionamento perfeito, se você não tem a maternidade perfeita, se você não tem o corpo perfeito, se você não tem o trabalho perfeito e a quantidade de dinheiro na conta bancária perfeita, nada tá bom. Então, talvez a gente precise começar a fazer boas escolhas. Não dá para ter tudo. Boas escolhas. E isso também se refere ao trabalho, né? O trabalho na vida, ele acaba tendo um lugar de prioridade porque é ele que nos provê, como você mesma falou. E deixa eu só complementar uma coisa que tu falou que é muito importante. Como é que a gente faz boas escolhas, Fábio? E aí eu até anotei aqui no meu papel. Não tem como fazer boa escolha se você não investir em autoconhecimento. Perfeito. É isso aí. Então, que as pessoas possam investir no seu autoconhecimento, que as empresas também possam investir, fazendo uma analogia no seu autoconhecimento, inclusive para entender onde elas estão errando em termos de falta de cuidado com os riscos psicossociais, e que possam, nesse ano em que houve esse adiamento da NR1, se adaptar, se ajustar. E a gente espera que esse podcast possa ser ali mais uma sementinha positiva de informação de qualidade para as empresas e as pessoas evoluírem e a gente criar um ambiente de trabalho melhor e, vamos lá, um mundo melhor, talvez. E que coisa boa dividir essa bancada aqui com você nesse primeiro episódio que a gente tem aí, né, como parceiros Sicredi, Plano de Saúde São José conosco, trazendo, né, e evidenciando a importância desses momentos. Obrigada pela parceria. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, né, nesse primeiro episódio de outros que teremos na sequência, né, Fábio? Então, é importante que as pessoas se preparem. Água, café, caneta, papel e venham com a gente. É isso aí. Também agradeço essa parceria que está nascendo nesse episódio e a gente espera que ela possa prosperar, não é? É isso aí. Obrigado também a você que acompanhou a gente e fica ligadinho que em breve vai ter mais um episódio. Continua com a gente. Forte abraço.